Olá, pessoal. Ontem fiz um vídeo dizendo que Jair Bolsonaro deve tomar cuidado para não ser preso antes de ser julgado. Pois bem, hoje vou entrar em mais detalhes com vocês, explicar certinho do que eu estou falando. Acontece que no direito penal nós temos 3 tipos de prisão: a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão após você ser julgado e condenado. Essa prisão do julgado e condenado só vem depois que todo o trâmite for corrido, ou seja, trânsito em julgado, condenado em última instância, quando não há mais recurso, que no caso é o STF, a última instância do nosso direito penal. Muito bem. Nesse caso, como Jair Bolsonaro teria cometido o suposto crime enquanto era presidente, ele foi levado direto para a Suprema Corte, o STF, por causa do foro privilegiado. Mas se você parar para pensar, o foro privilegiado não é tão privilegiado assim, porque impede que os políticos tenham recursos como nós temos, por exemplo. Se eu for indiciado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público e um juiz aceite uma denúncia contra mim, eu sou processado em primeira instância. E na primeira instância posso recorrer para a segunda, e depois para o STJ, e depois para o STF. Eu tenho outras cabeças, não é, para recorrer e em cima do que foi decidido sobre mim. Já quem vai direto ao STF não tem outras cabeças. O que ficar decidido lá é já a decisão final. Então, o foro privilegiado, no final das contas, não é assim tão privilegiado. Dito isso, vamos lá. Jair Bolsonaro é um homem de sangue quente, como eu já disse. É um homem de pavio curto, fala bastante. E o que ele fala pode ser enquadrado dentro do direito penal em um dos requisitos da prisão preventiva. O direito penal tem como perspectiva básica a objetividade. Você tem que ter leis objetivas, leis claras, leis que não deixam brechas subjetivas, para que você não deixe de fazer algo, ilegal ou algo assim, sem saber, por exemplo. Ou seja, não pode ser algo que fique meio confuso. Será que eu posso fazer isso daqui ou será que eu não posso fazer isso daqui? A ponto de ser preso ou não ser preso. Tem que ser algo explícito. Só que existe sim, existe uma condicional para a prisão preventiva, chamada garantia da ordem pública, que é bem subjetivo. É tão subjetivo que nem mesmo dentro do STF existe um consenso entre os ministros sobre o que é garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública pode ser um caso de grande repercussão, por exemplo. Um caso de grande repercussão. O rapaz que matou uma mulher e isso ganhou na imprensa grande repercussão e a população quer tomar providências contra esse rapaz e isso está gerando grande comoção, mexeu com a ordem pública e aí então ele vai preso preventivamente, ou seja, antes do julgamento. É uma interpretação. Outra interpretação. O réu está convocando manifestações contra o tribunal que está julgando ele especificamente. É uma garantia da ordem pública que está sendo rompida. É outra interpretação. O réu está fazendo acusações de baixo calão, com palavras de baixo calão, contra um juiz, um ministro que está julgando ele. Quebra da garantia da ordem pública, outra interpretação. Então reparem vocês que existem aí várias interpretações para a garantia da ordem pública. O que eu quero dizer com isso? Já que não existe
uma interpretação clara, objetiva e única sobre garantia da ordem pública, esses pronunciamentos de Jair Bolsonaro, essas manifestações que ocorrem com ele participando em cima de caminhão, em cima, né, de trio elétrico, assim, fazendo manifestações e até mesmo convocando pessoas para se reunir, né, como no Rio, como em São Paulo, isso pode ser interpretado como quebra da garantia da ordem pública. E isso pode levá-lo à prisão preventiva, ou seja, antes do trânsito julgado, antes do julgamento final. E esse julgamento final, né, vai lá para 2026. E detalhe, a prisão preventiva, ao contrário da temporária, não tem prazo máximo. Não tem prazo máximo. Se ficar entendido que Jair Bolsonaro é uma ameaça para a garantia da ordem pública, de acordo com a interpretação do juiz sobre o que é garantia da ordem pública, ele pode ser preso. E tem mais um detalhe. Bolsonaro falou ontem um negócio que muda totalmente o perfil dele em relação a ele estar aqui no Brasil ainda. Até agora, Bolsonaro estava no Brasil porque ele tinha coragem de enfrentar o julgamento. Ontem ele disse que só não saiu do Brasil e foi pedir asilo aos Estados Unidos porque na época quem era presidente era o Biden. E ele disse: o Biden iria me entregar, por isso eu não fui. Ou seja, isso demonstra uma vontade dele de deixar o país. E esse é mais um requisito para a prisão preventiva, que é a não aplicação da lei penal. Ou seja, a vontade de deixar o país para caso seja julgado condenado, culpado, não seja preso, é uma quebra de mais uma garantia, ou seja, de mais uma condicional, melhor dizendo, para a prisão preventiva, que é a execução da lei penal. Ele iria deixar o país. Ele só não deixou porque quem estava lá era o Biden. Ele queria deixar o país. Ele iria pedir asilo aos Estados Unidos. Ou seja, ele pode pedir agora. Ele pode tentar agora pedir asilo aos Estados Unidos e de alguma maneira sair do país. São palavras dele. Por isso que eu digo, ele tem pavio muito curto e fala coisas que às vezes podem complicar a situação dele diante da justiça. Porque eu vou te dizer, por fatores muito menores, presos por prisão preventiva já foram aqui em nosso país. Então, assim, não é ser contra, não é ser a favor. É uma leitura jurídica do caso. Prestem atenção. Garantia da ordem pública, execução da lei penal, prisão preventiva, antes de condenado, antes do julgamento do trânsito julgado. Preste atenção, preste atenção. Valeu, gente. Um abraço, me segue aí, me ajuda a furar a bolha dos 10 mil seguidores. Até mais, tchau, tchau.